Boa tarde a todos, graça e paz. Todo mundo bem? Bem mesmo? Bem cheio? Pois é, o Caio me colocou no período da tarde, porque eu acho que eu dei prejuízo na última vez, e falou, não, deixei para tarde. Pessoal, a gente está com um tema bem interessante, a gente vai falar sobre Na verdade, quando nós falamos de missões, hoje nós temos muitos livros provocadores, e é um tema que a gente tem que estar sempre falando sobre. Por quê? Porque no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós tendemos a deixar de ser missionários. E eu creio que para uma igreja que tem como nome o Brasil para Cristo, missões não é opcional, né? É uma obrigação. Mas isso deveria ser para todos os cristãos, para todos que professam ser servos de Cristo. Mas de fato não é. E a própria rotina na igreja, muitas vezes, se torna um empecilho para a proclamação do Evangelho. Pode parecer contraditório, pode parecer esquisito falar isso, mas o fato é que muitas igrejas estão tão ensimismadas, estão voltadas para si mesmas, estão voltadas para o seu próprio umbigo, que deixam de fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, que é proclamar a Cristo como verdade e verdade absoluta. E quando eu digo proclamar a Cristo como verdade e verdade absoluta, isso já é uma provocação para vocês. Por quê? Porque nos dias atuais, se nós falarmos de verdade absoluta, já vai ser um tapa na cara de muita gente, já vai ser um motivo de muitas pessoas virarem o nariz, falarem, tá vindo um fanático. Mas nós temos nos submetido a isso, nós temos nos submetido a sermos inclusive chamados de fanáticos? Ou não? E se não estamos vivenciando isso, se não estamos passando por isso, isso já mostra que estamos dentro de um problema, já estamos dentro de algo que é estranho. Vir à igreja aos domingos, nos alimentar espiritualmente, não é suficiente. Não nos faz, de fato, cristãos genuínos. É parte daquilo que nós devemos fazer e ser, mas não é aquilo para que fomos chamados. E quando a gente pega o tema desse primeiro momento, que é falar sobre o Evangelho em uma sociedade pluralista, é basicamente a gente falar sobre os desafios do mundo atual, do mundo em que nós estamos inseridos. Somos de fato missionários? Somos de fato servos de Cristo? E é interessante, porque toda vez que a gente é chamado para falar sobre isso, nós nos deparamos com alguns chavões. E eu acho que falei com vários de vocês a respeito disso. Falar de Cristo, proclamar o Evangelho, para nós não é opcional. Falar de Cristo, proclamar o Evangelho, não é algo que nós podemos escolher. E de fato, a saúde espiritual da igreja e o número de almas que uma igreja, ela de fato tem angariado, demonstra a saúde dessa igreja de maneira contundente e de maneira irrefutável. Igrejas que simplesmente envelhecem, igrejas que não ganham almas, são igrejas doentes. Não tem meio termo, não tem que ficar adorando a pílula, não tem que ficar passando pano, não tem que ficar escolhendo palavras. Agora, se uma igreja ela não ganha almas, é culpa do pastor. O pastor ele tem uma forma de gestão que é ultrapassada. O gestor da nossa igreja. E aí é interessante que até a forma de se direcionar ao pastor, ela muda, como se fosse um profissional, como se fosse alguém que está fazendo a gestão de uma empresa. Por quê? Porque muitas pessoas começam a enxergar na igreja como um prestador de serviços. O que é a igreja? A igreja é aquele lugar que eu vou lá no domingo para que eu me sinta melhor. A igreja é aquele lugar que eu vou lá no domingo para que ela me sirva e que eu possa sair de lá flutuando, muitas vezes com o ego amaciado. E não é por aí. E não é esse o papel da igreja, não é esse o papel
da comunidade onde os cristãos se reúnem. E a culpa da comunidade não estar crescendo, da comunidade não estar ganhando almas, é daqueles que compõem a igreja, desde do porteiro, do diácono, de quem quer que seja, até o pastor. Todos são responsáveis se a igreja está fracassando, se a igreja está doente. Por quê? Porque a igreja é constituída de pedras vivas, e essas pedras vivas é você, sou eu. Ah, mas eu não tenho oportunidade na igreja. Conversa fiada. Não está escrito lá na palavra de Deus, nas Escrituras, eu falarei, eu proclamarei o Evangelho se o pastor me der um cargo. Eu proclamarei o Evangelho se o líder do departamento X e Y me der um cargo. E infelizmente o que eu tenho para dizer para vocês, e que serve para mim também, a lambada começa a doer aqui nas minhas costas, a vara que não dá fruto, ela será cortada e arrancada, depois de arrancada, jogada no fogo. A imagem é clara, a imagem é nítida. Então, basicamente, nós estamos num sistema, um contexto, em que é fácil pregar o Evangelho. É fácil. Quem trabalha, quem tem trabalho, quem é empregado em alguma empresa ou tem sua empresa, falar para um colega de trabalho é fácil. Falar no ambiente de trabalho a respeito de Cristo é fácil. Falar em um ambiente acadêmico é fácil. Não, não é fácil. Muito pelo contrário. Nós vamos observar que existem uma série de obstáculos e de pessoas que se colocam como problemas a serem vencidos nos mais diversos ambientes. Mas isso não pode servir como desculpa para que nós não façamos aquilo para o que fomos chamados, que é proclamar o Evangelho em todo o tempo, em todo lugar. Ok? Fácil de entender, né? Entender é fácil, agora fazer é a parte complicada. E quando nós falamos disso, a gente começa a questionar algumas coisas. Quando você lê, por exemplo, Romanos 1,16, fala que o Evangelho é poder de Deus. É bonito ler isso, né? O Evangelho é o poder de Deus. E o versículo começa de uma forma ainda mais contundente. Não me envergonho. Está vendo tanto que a gente é bíblico, né? Tanto que a gente é conforme as Escrituras? Que mané não envergonha? Quantas vezes a gente se cala? Quantas vezes a gente deixa de falar a respeito de Cristo e do Evangelho? Porque de fato nós nos envergonhamos. Porque de fato, em determinados momentos e em determinadas situações, a gente simplesmente vira e fala: aqui não é o momento, aqui não é o lugar. Se eu falar isso, eu vou ser inconveniente, ou, falando de maneira muito sincera, eu posso me prejudicar. Então, basicamente, a gente percebe que, muitas vezes, nós vivemos uma experiência hipócrita. E daí? E como sair disso? E como vencer isso? E como você superar isso? Quando nós falamos sobre o Evangelho numa sociedade pluralista, o tempo todo nós vamos estar lidando exatamente com esse dilema. E muitas vezes a gente vai ter que lutar não apenas com a hipocrisia, mas a gente vai ter que lutar com uma coisa que é muito pior, porque é mais sutil. A gente vai ter que lutar contra a acomodação, contra o fato de que muitas vezes a gente vive uma vida tão normal, tão corriqueira, desprovida de Deus, que a gente se acostuma com ela. Ah, como assim? Bem, quando nós acordamos
nós glorificamos a Deus. Na galinhada, todo mundo se lembrou de glorificar a Deus, agradecer a Ele pela comida maravilhosa. O fato é que boa parte dos nossos dias, das nossas horas, nós somos convidados pelo mundo, pela sociedade, pelo sistema em que nós estamos inseridos, a viver as coisas de uma maneira simplesmente secular. E secular no sentido de sem Deus. A gente trabalha, faz as coisas de uma forma mecânica. Quanto mais você acostuma a fazer determinadas coisas, mais você faz sem sequer perceber, e esse sem sequer perceber significa que muitas vezes nós fazemos inclusive sem sequer lembrar de Deus. Quando nós falamos sobre aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, a gente faz um compromisso, muitas vezes de uma forma emocionada, dizendo que convidamos a Deus a ser Senhor sobre as nossas vidas, em todo tempo, em todo lugar. Mas no dia a dia, nós somos tomados de tal forma por fazer as coisas, que às vezes, e quase sempre, nós esquecemos de colocar Deus. E nós mesmos nos prejudicamos quando nós fazemos isso, vocês concordam? Por quê? Porque quando nós lembramos que Deus é soberano, que Deus controla todas as coisas, que tudo tem um propósito, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, quando nós nos lembramos constantemente disso, os problemas eles assumem uma nova dimensão. Agora, todo tempo nós somos bombardeados para pensar o quê? Que nós somos vitoriosos, que nós somos pessoas de sucesso quando nós temos força, quando nós temos competência, quando nós nos capacitamos, quando nós nos preparamos, quando nós buscamos. E isso tudo é uma forma do mundo nos moldar para que nós pensemos que a vitória depende de nós. A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive quando nós falamos com os filhos, não é isso? Olha, se você estudar, se você se comportar conforme um bom aluno deve ser, você será uma pessoa de sucesso. Se você tirar 10 em tudo, você será uma pessoa de sucesso. Se você fizer as coisas conforme tem que ser feitas, você será uma pessoa de sucesso. Aonde está Deus nisso? Percebem que muitas vezes, quando você educa os seus filhos, e eles chegam em determinado ponto na escola, e tem que escolher entre Deus e estudar, eles vão escolher o quê? Estudar. Percebe por que nós estamos muitas vezes carecendo de bons pastores? Quantas pessoas viram para os filhos e falam: olha, eu quero que você seja uma pessoa conforme o coração de Deus. Eu quero que você cresça em conhecimento e cresça também em graça. Eu inverti aqui de propósito, mas quando fala em graça e conhecimento, é porque teoricamente graça deveria ser mais importante. E se nós estamos fazendo isso, quando as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens se depararem com a diversidade de opiniões e de ideologias, eles estarão preparados para escolher a Cristo? E quando nós falamos sobre o Evangelho numa sociedade pluralista, a gente está falando de um Evangelho como uma verdade pública, absoluta, que questiona a neutralidade do pluralismo e gera testemunho. A gente está falando de sermos capazes de moldar crianças, adolescentes e jovens que, quando são expostos a uma ideologia qualquer que seja contrária à palavra de Deus,
diga: olha, tudo isso pode ser muito lógico, tudo isso pode ser muito bonito, mas eu escolho Deus. Tudo isso pode ser muito erudito, pode ser algo extremamente interessante, mas eu prefiro o Evangelho. A gente tem visto um influenciador que tem passado por algumas universidades públicas denunciando a forma como as universidades têm se comportado como uma instituição extremamente enviesada, o Wilker Leão, e ele mostra claramente isso. No ambiente acadêmico, de maneira geral, nós temos uma postura que não é plural. Como assim não é plural? Eles dizem que são defensores da liberdade de expressão, mas não são quando essa liberdade de expressão significa a proclamação do Evangelho. O último vídeo que eu vi do Wilker Leão, ele estava numa aula onde o professor falava claramente e abertamente que a Bíblia era um amontoado de contos, não é? Era uma estrutura mítica, eram mitos que foram ali compilados ao longo de diversos séculos para fazer o quê? Para enganar o povo. Agora imagine você sendo submetido a isso durante 4 anos. Você sendo submetido a isso durante toda uma formação. E é o que acontece com os jovens e antes. As crianças e adolescentes em ambientes de ensino hoje já estão sendo bombardeados por esse tipo de comportamento educacional por parte dos professores. A própria ideia hoje de ensino religioso é o quê? Eu não posso ter, na maior parte das escolas públicas, se alguém aqui for de escola pública pode me ajudar, você tem o quê? Você não tem um ensino cristão, você tem um ensino religioso, onde você fala sobre as diversas correntes religiosas e demonstrando que essas correntes religiosas são todas possíveis e todas aceitáveis. A ideia de uma verdade única, absoluta, como nós professamos no cristianismo, é uma ideia que se torna, inclusive, abjeta. A partir de que idade as crianças são bombardeadas por isso? Em determinadas escolas, a partir dos 4, 5 anos de idade. E o contraponto? E nós, o que temos feito? A educação, ela tem um caráter que é extremamente o quê? Familiar. Em casa, nós temos mostrado que nós cremos em um Evangelho como verdade absoluta. Isso tem sido feito. Então, basicamente, a primeira provocação é: se nós não temos feito isso, de fato nós podemos dizer que acreditamos no Evangelho como poder de Deus, e podemos dizer que não nos envergonhamos desse poder de Deus? E aí, uma coisa está diretamente ligada à outra. Por quê? Porque se eu de fato acredito que o Evangelho é o poder de Deus, eu não me envergonho dele. Sim ou não? Você está armado, tem uma arma de grosso calibre. Se vier alguém te enfrentar, você vai ficar mais corajoso ou não? E de fato, quando nós nos envergonhamos, nós mostramos que não acreditamos nesse poder de Deus. E se nós não acreditamos nesse poder de Deus, nós nos envergonhamos, nós não vamos ter uma cultura de testemunho. Basicamente, nós vamos perceber que boa parte das conversões genuínas, elas muitas vezes não acontecem simplesmente porque as pessoas ouvem a palavra de Deus, ou porque as pessoas assistem a um sermão maravilhoso, ou ouvem a um hino maravilhoso, mas pode até a pessoa enveredar por querer conhecer o Evangelho e a Deus assim, mas se não existe uma comunidade onde as pessoas foram transformadas
pelo Evangelho e não demonstram um testemunho conforme essa transformação, tudo será passageiro, tudo será fogo de palha. Imagina você entrando numa comunidade, em uma igreja, onde existem sermões maravilhosos, onde existem hinos maravilhosos, mas as pessoas não são acolhedoras. Onde você não sente o calor das pessoas. Vai adiantar o pastor fazer um apelo evangelístico, falar: venha ser parte da família de Cristo. Olhe para trás. Todas essas pessoas que estão aqui agora são sua família. Aí a pessoa se sente: meu Deus. Né? Às vezes está passando por problemas em casa, tem um problema de aceitação no próprio lar. Quando ouve aquilo, então estou no paraíso. Agora eu vou ter o que eu nunca tive, pastor. Eu vou ter uma família. Ela vai, senta no banco, ninguém fala com ela. Durante todo o tempo, ninguém se aproxima. Não existe um empenho para que essa pessoa seja, de fato, agregada na casa de Deus. Ela vai embora. Ela vai ser um recém-nascido que vai morrer por inanição. Porque quando nós falamos de alimentação dessas pessoas que são arrebanhadas para o aprisco de Cristo, a gente não está falando só de sermão, a gente não está falando só de hino bonito. A equipe de louvor, o ministério de louvor da minha igreja é maravilhoso. A gente está falando de calor humano, a gente está falando de construção de relacionamentos. E quando nós falamos de construção de relacionamentos, a gente está falando de uma coisa que para nós dói. Relacionar requer de nós tempo. E muitas vezes a gente prefere dar dinheiro do que dar tempo. Isso importa hoje? Falar sobre isso, falar sobre a necessidade de defender o Evangelho numa sociedade pluralista? Importa. Porque se nós não falarmos disso, nós estaremos matando um evangelismo responsável, estaremos matando a possibilidade de mais pessoas serem alcançadas por Cristo e de fato participarem da igreja. Isso vai requerer de nós desafios? Com certeza. Muitas vezes as pessoas vão nos questionar, vão perguntar para nós por que nós cremos no que cremos? Sim. Muitas pessoas vão perguntar: poxa, mas não é arrogante você defender uma verdade absoluta? Com certeza. E o fato é, como que nós podemos falar de Cristo, falar de Deus, sem parecer arrogantes? É possível? É possível viver o Evangelho como uma verdade pública, de fato? Parar com essa história, não. Eu sou crente, mas sou crente dentro da minha casa. Porque nós fomos chamados para sermos seguidores de Cristo em todo lugar. Ser crente na igreja é fácil, né? Ser crente dentro de casa é um pouquinho mais difícil, né? Mas ser crente o tempo todo é o que nós fomos chamados para ser. O fato é que nós vivemos numa sociedade pluralista. O fato é que somos muitas vezes motivo de riso. As pessoas vão tentar tripudiar de nós, falar que nós vivemos uma fantasia, que nós vivemos um mito. E aí a gente vai percebendo que as máscaras vão caindo. Que pluralismo é esse? Que discurso é esse que as pessoas têm? Não é? Não preciso aqui ficar adorando a pílula, principalmente o espectro de esquerda vai falar que é muitas vezes plural, que defende as minorias, mas o fato é, quando o nosso discurso, ou existe algum discurso que contraria isso, aí a aparente defesa da liberdade se transforma em perseguição. Não existe neutralidade. Todas as pessoas que vão falar de um ambiente, que defende um ambiente neutro, essa pessoa tem algum tipo de
viés ideológico. Nós temos. Quando eu falo, eu tenho um viés. Os pastores têm um viés. E a gente tem que ter consciência disso. A gente não pode ser inocente imaginando que as pessoas aparentemente vão usar essa neutralidade para dizer que a gente é radical. Não existe neutralidade. Todos têm um viés. Agora, o fato é, o que nós defendemos de fato representa Cristo? O que nós defendemos de fato representa aquilo que está descrito nas Sagradas Escrituras e que tem que ser a nossa bússola? Nós vivemos o que é normal e o que é louco conforme o mundo dita, ou nós vivemos o que é normal e o que é louco conforme é descrito pelas Sagradas Escrituras? E aí é importante nós percebermos que aquilo que para nós vai ser muitas vezes normal, para aqueles que não servem a Deus, vai ser loucura. Vai parecer ou ser loucura. E nos importa ser chamados de loucos se isso significa defender a Cristo? Nos importa ser chamado de loucos se muitas vezes nós formos chamados a responder pelas nossas crenças, pelos nossos pontos de vista, por aquilo que nós acreditamos ser verdade? E aí entra um outro conceito, né? O que é fé? De fato, nós estamos alicerçados em uma fé em Cristo? Ou aquilo que nós acreditamos, mediante qualquer ameaça ou coerção, se transforma numa convicção extremamente frágil? Se o nosso emprego estiver em jogo e as pessoas falarem, poxa, ele é louco, está colocando o emprego em jogo, nós ainda assim continuaremos confessando a Cristo e confessando que Ele é de fato Senhor e Salvador e o único caminho possível para a salvação? Não é um dos caminhos, não é plural, mas é único. Se nós formos ameaçados, como o Wilker foi expulso da UNB, de termos que deixar um curso de renome, nós continuaremos sustentando a nossa fé e a nossa crença em Cristo? O que é normal e o que é louco para nós? Pluralismo, portanto, requer que a fé cristã seja tratada como uma opção entre muitas. Já o Evangelho, ele exige que nós declaremos a todo tempo, em todo lugar, que só existe um caminho e esse caminho é Cristo. No dia a dia isso é fácil? Não. E muitas vezes nós vamos fazer o quê? Um dos caminhos, a gente vai falar, poxa, a gente está num mundo que todo mundo é dono de si, todo mundo tem a sua vontade, tem a sua consciência, portanto, eu vou ficar defendendo que Cristo, de fato, é um caminho que leva à vida, mas deixe as pessoas continuarem acreditando que existem vários caminhos. E se me perguntarem, olha, você é cristão, acredita que Cristo é o caminho que leva à salvação? Eu vou dizer que é. E se a pessoa disser, mas eu sou budista, eu sou hinduísta, eu acredito num caminho totalmente diverso, que bom, né? É importante que você viva uma vida decente, uma vida ética. Eu vou limitar o cristianismo relativizando Cristo, colocando como se ele fosse um dos caminhos. E a gente tem autorização para isso.
nós podemos fazer isso? Nós não temos autorização para fazer de tal forma. E quando nós paramos de nos indignar com as pessoas que tentam mostrar que existem outros caminhos, de fato, nós deixamos de seguir a Cristo. Mas isso acontece? Acontece no nosso dia a dia. Nós observamos isso acontecendo com irmãos nos seus lugares de fala, nos seus lugares de trabalho, nos seus lugares de ação. Infelizmente, muitas vezes, nós fazemos isso. Nós evitamos o confronto. Cara, um confronto é difícil, né? Quando se fala em confronto, em batalha, é difícil. E aí a gente faz muitas vezes o quê? A gente relativiza a Cristo e entrega a batalha para os outros. Deixa o pastor, né? O pastor, ele cuida disso. Ele que vai atrás. Todo mundo sabe que ele é pastor. Então, todo mundo sabe que ele é pastor, então ele vai batalhar. Só que a notícia é que essa batalha não é para o pastor. Essa batalha é para a igreja. Essa batalha é para todos nós. Todos nós fomos chamados para proclamar o Evangelho. Segundo ponto, uma segunda atitude que muitas vezes acontece, e eu já comecei a tocar nesse ponto, é nos escondermos. Nós viramos cristãos de guetos. Nós gostamos de ser cristãos em retiros, na igreja, no culto. Muitas vezes nós nos refugiamos no cargo. Eu não falo de Cristo durante 5 dias por semana, durante a minha escala 6 por 1. E agora eu vou falar um pouquinho mais de Cristo, porque vai mudar, né? Vai ficar 5 por 2. Então eu vou ter mais tempo para falar de Cristo. Então eu não vou falar de Cristo durante 40 horas, e mais algumas em determinados ambientes, mas eu vou para os guetos religiosos, para os clubes religiosos, e lá eu posso estudar a respeito de Cristo, eu posso falar de Cristo, eu posso cantar, e de fato, essa sua escala 6 por 1, essa nossa escala 5 por 2, é a que está definindo nossa ida para o inferno. Temos que ter a consciência de que a nossa estrutura de fatos, a nossa estrutura de convicções, é uma estrutura de fatos e de convicções diferente da estrutura do mundo que jaz no maligno. E a partir do momento que nós abandonamos a nossa estrutura de fatos, a nossa estrutura de convicções, a gente só tem 2 times. Ou a gente está no mundo que jaz no maligno, ou a gente está no time daqueles que de fato vivem e pregam o Evangelho. Existem tensões, existem confrontos, existem perseguições, tem que existir. Porque nós estamos falando de 2 sistemas opostos. E sistemas opostos, eles naturalmente vão entrar em tensão. E a gente tem que estar preparado para isso. 24 de agosto, se não me engano, vocês devem ter acompanhado, na Praça do Relógio, na USP, teve um movimento evangelístico. E aí a gente viu muitas pessoas nesse movimento evangelístico criticando, falando, poxa, ambiente de uma faculdade renomada como a USP,
tendo um culto. E foi um culto que reuniu entre 1.000 e 1.200 pessoas, segundo alguns levantamentos. Entre 1.000 e 1.200 pessoas reunidas na praça da USP. Não preciso nem dizer o tanto que tem uma ideologia totalmente contrária ao Evangelho. E eu não vou falar ideologia de esquerda, porque não é ideologia de esquerda. Existem ideologias de direita que são contrárias ao Evangelho, em todos os espectros. E até no Brasil a gente tem uma confusão entre o que é direita e esquerda, que é complicado falar, mas em todos os espectros políticos, nós vamos observar que existem bandeiras contrárias ao Evangelho. E aí ali na praça principal, na famosa Praça do Relógio, na USP, entre 1.000 e 1.200 pessoas se reuniram para cultuar a Deus. É óbvio, muita gente criticando, muita gente falando, muita gente dizendo, olha, tem que ter uma resposta por parte da reitoria, por parte da faculdade, que nunca aconteceu. E é interessante que isso nos mostra o quê? Se existe um ambiente plural, esse ambiente plural deveria se caracterizar pelo quê? Pela manifestação de inúmeras correntes religiosas. Se existe uma manifestação por uma sociedade plural, significa que está tendo um culto de candomblé. Ótimo, é um ambiente plural. Está tendo um culto, está tendo uma manifestação, está tendo uma ação de budistas, de hinduístas. Ótimo, é um ambiente plural. Mas o que nós observamos é que não existe a mesma forma de tratamento e de liberalidade com os cristãos, tanto protestantes quanto católicos. Existe uma perseguição, que é uma perseguição óbvia e uma perseguição patente aos cristãos. E é interessante que, inclusive, um pastor de renome pegou e disse o seguinte: olha, quem promoveu, quem estava ali incentivando aquele movimento na USP, deveria ter mais sabedoria. O Caio deve ter acompanhado. Aí esse pastor ainda vira e fala: a fé ela tem que ser praticada no ambiente privado ou no ambiente comunitário. Não é? Ele mesmo. A fé tem que ser praticada no ambiente privado ou comunitário. E por mais que muitas pessoas depois tenham dito, olha, por tudo que ele escreveu, ele não quis dizer. Não existe quis dizer. É o que foi dito. E quando eu digo que a fé ela tem que ser praticada no ambiente privado ou comunitário, eu estou dizendo que a fé pública ela tem que ser controlada, tem que ser amarrada. Como fica o evangelismo? Como ficam missões? Eu de fato quero o Brasil para Cristo? Ou eu quero parte, um pouquinho, só os fanáticos? A fé ela tem que ser demonstrada de maneira pública. E a fé é demonstrada de maneira pública através não apenas do confronto, através não apenas do debate, mas através de uma vida transformada. Ela, de fato, fará com que muitas almas se curvem a Cristo. Ela fará com que muitas pessoas, de fato, percebam o poder do Evangelho e como ele se manifesta, inclusive nos dando resiliência e resistência contra os ataques do mundo que jaz no maligno. A fé é uma verdade pública,
a fé não é uma opção privada. Em qualquer lugar, se alguém te pergunta, você é cristão, qual será a sua resposta? Em qualquer lugar, quando você for perguntado se de fato você serve a Cristo, qual será a sua resposta? Em qualquer lugar, em qualquer momento, sempre será: graças a Deus, Ele é o meu Senhor e Salvador. E percebam, quando eu digo que o mundo jaz no maligno, nós temos que perceber que, a partir do momento que eu me escondo, eu posso deixar de ser instrumento, eu não posso deixar, eu deixarei de ser instrumento nas mãos de Deus. A crítica do Kivitz para aquele movimento em praça pública foi: a fé não pode ser teatro, a fé não pode ser algo utilizado para mídia captar os interesses que vão favorecer a liderar ou B. Mas o fato é, independente de qualquer coisa, eu tenho que proclamar o Evangelho, porque muitas pessoas estão no mundo, não conhecem a verdade e estão carentes de Cristo. E essas pessoas que estão carentes de Cristo, essas pessoas que estão doentes espiritualmente, se você não as ajuda, se você não proclama o Evangelho, você se torna cúmplice de um crime. Você está participando de um crime culposo. E depois de ouvir isso, esse crime se torna doloso. Porque você sabe que precisa proclamar o Evangelho, você sabe que muitas pessoas estão passando por problemas terríveis e que a solução é Cristo. E se nós não temos Cristo como uma verdade pública e falada a todo tempo, em todo lugar, mas ele se torna uma opção privada para que nós sejamos aceitos pelo nosso grupo, para que nós possamos não ser excluídos, nós deixamos, de fato, de ser pedras vivas e instrumentos nas mãos de Deus. Percebam que isso significa que tudo que nós olhamos, ouvimos, falamos, passa por uma chave de interpretação. E a chave de interpretação nossa não é o Capital do Karl Marx. Inclusive, leia para você poder entender, leia para você poder refutar. Um livro chato que dói, né, Caio? Leia para você poder entender e refutar. Mas a nossa chave de interpretação, a nossa chave hermenêutica, não é Freud, não é Lacan, não é Karl Marx, não é Freire. Por mais que você possa até simpatizar com muitas das ideias, mas a nossa chave de interpretação é o Evangelho. Nossa chave de interpretação, a forma como nós entendemos o mundo. E quando eu falo que nós entendemos o mundo, tudo que vem para ser absorvido por nós, isso significa que aquilo que nós também expressamos vai ser conforme o Evangelho. Agora, eu estou falando de uma situação ideal, de uma situação onde nós transformamos a nossa vida de tal forma, e de fato, que tudo que nós fazemos, nós percebemos que é graças a Deus. E exatamente porque nós entendemos que tudo que nós fazemos é graças a Deus, tudo se torna motivo para nós glorificarmos a Deus. Glorificar a Deus significa que nós interpretamos o mundo conforme o Evangelho e entendemos que se nós respiramos, é graças a Deus. Se nós nos alimentamos, é graças a Deus. Se nós trabalhamos, é graças a Deus. E se nós trabalhamos conforme a palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar, e se é conforme a palavra de Deus, nós trabalhamos para o nosso patrão como se nós estivéssemos trabalhando para o próprio Cristo. Se nós trabalhamos no nosso trabalho secular
conforme trabalhamos para Cristo, é óbvio que nós somos bons trabalhadores. Seremos demitidos? Talvez, por conta do Evangelho, mas não seremos demitidos porque somos maus executores do nosso serviço. E isso servirá de testemunho. A nossa leitura de vida é uma leitura pública do Evangelho. Quando você faz as coisas mais simples, você pensa que você é o embaixador de Cristo? Você é o embaixador de Cristo. Pode atrasar a conta de água e luz, pode atrasar seus compromissos financeiros, só se não tiver dinheiro, né? Mas se você tem condições, e esse é o problema, a maior parte das pessoas que têm condições e são desonestas. Tem uma vida que não é uma vida conforme o Evangelho. No momento que nós fazemos algo que não é conforme o Evangelho, nós estamos lembrando que tudo é graças a Deus e tudo que nós fazemos tem que ser para glorificar a Deus. Percebe quando John Piper diz que nós podemos pecar bebendo suco de laranja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que muitas vezes nós fazemos as coisas de uma maneira tão mecânica que nós excluímos Deus das nossas vidas. E nós temos que viver o tempo todo lembrando que tudo é graças a Deus e tudo é para a glória dele. Percebam que mesmo quando a igreja era desprezada pelo Império Romano, ela testemunhava amor, acolhimento, cuidado com os mais fracos. E isso fez com que a igreja se moldasse ao longo dos séculos. Portanto, o Evangelho, ele não é bem explicado apenas por sermões, por hinos, que você ouve e fala, meu Deus, o autor estava inspirado. Mas o Evangelho, sobretudo, é bem explicado por uma comunidade que vive de uma forma diferente no meio de um mundo pluralista, de um mundo que nos persegue, de um mundo que não nos suporta. E o fato do mundo não nos suportar significa que, de fato, nós estamos no caminho. Se a igreja está muito nhenhenhen, eu vou votar em fulano de tal. Tal político ele vai ser eleito e a igreja vai passar. A gente já viu isso acontecendo na história, desde Constantino, e não foi bom. Não foi bacana, não deu bom resultado. Por quê? Porque a igreja, toda vez que ela está numa situação que é muito cômoda, ela esquece do seu papel. É óbvio que eu não vou orar, como muita gente faz. Senhor, manda tribulação. Não é isso. A gente não quer ver o sofrimento de ninguém, mas a gente tem consciência de que nós somos opostos ao mundo. Fato. É lógico também que você assumir que você serve a Cristo como Senhor e Salvador, assumir a sua identidade de embaixador de Cristo, não significa que eu vou ter que brigar com todo mundo. Não, agora eu vou mostrar que eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Vou brigar com todo mundo. Começa a conversar, está errado. Aí você vira um fariseu da fé, né? João Batista. Vou ali procurar um cara que eu tenho certeza. Vira um debatedor profissional, não é por aí. O fato é, existe possibilidade de nós falarmos de Cristo, sim, em um mundo plural e um mundo antagônico a nós, com autenticidade, sem nos dobrarmos aos, né? Aqui tu fala sim, só que eu vou dar uma amenizada para não ser uma coisa assim tão, né? Aí depois, quando ele estiver conversando comigo, aí eu falo a verdade, por inteiro. Não existe meia verdade, você tem que ser autêntico
e de fato mostrar convicção naquilo que você crê que é o Evangelho. Então, 4 atitudes que nós podemos observar no diálogo cristão. 1, autenticidade. Você tem que ser autêntico. Você não tem que ser moldado pelas circunstâncias. 2, humildade. Humildade para admitir que a igreja, como instituição, ela muitas vezes erra. Muitas vezes nós vamos ser confrontados com verdades que são complicadas. Fulano de tal, você viu? Pastor estava roubando, pastor estava adulterando, pastor não sei o quê. Fato. Muitas pessoas vão errar, a igreja muitas vezes vai ter problemas, e isso significa o quê? Que nós somos humanos. E admitir os erros significa humildade, para que a pessoa também possa ouvir as nossas verdades. Integridade, no sentido de que nós seremos movidos por uma sinceridade em buscar uma escuta de fato ativa. Escutar os outros, escutar as pessoas que estão no mundo, escutar as pessoas que muitas vezes estão precisando de ajuda, estão gritando por socorro. E se você só fala, você muitas vezes não vai entender o problema dos outros. Qual que é um dos grandes problemas que a gente fala hoje, quando você vai numa consulta, muitas vezes, em um médico? Eu fui lá no médico, ele me atendeu, em 3 minutos me despachou. É ruim, né? Parecendo que você não tem valor nenhum. Não fez uma anamnese adequada, não parou para te ouvir, não parou para saber o que você sente, o que você está passando. E nós? Percebam que as pessoas que querem somente debater são pessoas que, em geral, querem apenas glorificar o seu próprio ego, querem aparecer, querem ser vistas como boas em ganhar argumentos. Temos que ter integridade e ouvir com sinceridade as pessoas que têm um ponto de vista diferente do nosso. Porque se nós não paramos com sinceridade para ouvir os outros, como podemos reclamar que não somos ouvidos? E um último ponto no diálogo que nós temos que observar sempre: temos que ter sensibilidade, perceber o contexto cultural e religioso do interlocutor sem cair numa hostilidade extrema. Você fala com uma pessoa que acredita em orixás, para aquela pessoa que cresceu ouvindo que esses seres são seres bons, são seres que te ajudam, são seres que te protegem. Se você chega e fala, isso aqui tudo é demônio, você chega e já fala dessa forma, o que a pessoa vai pensar? Imagina, o autor desse livro, Leslie Newbin, ele foi missionário na Índia, sul da Índia. E ele convivia com pessoas que tinham, em uma sociedade onde havia milhares de deuses, e aonde Cristo era apenas mais um. Imagina, ele ter que conversar com as pessoas que têm crenças diversas desde sempre, e sendo agressivo. Ele tinha sido assassinado lá, né? Deixou de ter convicção? Não. Deixou de falar de Cristo? Não. Mas com sabedoria, com sensibilidade, com integridade, sem abandonar suas convicções e mostrando um testemunho conforme o Evangelho. Portanto, um cristão que vive pluralismo não precisa perder a convicção, mas não deve perder a humildade. Isso é um testemunho fiel, que não precisa necessariamente ser um testemunho agressivo. Nossa missão, portanto, é termos o Evangelho, a Palavra de Deus e a nossa vida perfeitamente integradas. Jesus,
Ele tem que ser o nosso Senhor. E nós, como discípulos, devemos ser testemunhas. Não como muita gente tem feito. Muita gente quer ser substituto de Deus. E o fato que nós fomos chamados para sermos discípulos. E como discípulos, muitas vezes sermos afrontados e perseguidos pela nossa convicção. Paulo, em Romanos 15, vai dizer que sua missão foi muito bem sucedida. Por quê? Porque ele fez muitos convertidos? Não, porque ele deixou muitas igrejas plantadas, muitas congregações, muitas comunidades foram cultivadas através da vida dele. O fato é, se nós não temos uma posição, se nós não temos o poder do Evangelho manifestado, e o poder do Evangelho manifestado, através da palavra proclamada, através de uma comunidade que vive em justiça, misericórdia, perdão, através de cada um de nós, tendo testemunho ético em todas as nossas esferas, seja academia, justiça, política, trabalho, tecnologia, se nós não tivermos o Evangelho manifestado, nós não podemos dizer que de fato somos discípulos. Portanto, se nós de fato acreditamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, esse poder tem que se manifestar a todo tempo, em todo lugar. Seja esse lugar físico ou inclusive virtual. Temos que ser cristãos, inclusive no Instagram. Acredita nisso? Até lá a gente tem que ser crente, né, cara? Até no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Não vou acreditar que existem crentes de verdade com perfis falsos nas redes sociais para fazer o que não deve. Isso não é coisa que acontece no meio da igreja do Senhor e de fato não pode acontecer. Todas essas barbaridades acontecem porque de fato Cristo tem sido silenciado na vida de muitos, muitos têm se envergonhado e muitos têm vivido uma vida dupla. Uma vida como cristão e uma vida secular. Não existe isso. Nós fomos chamados para ser cristãos o tempo todo. Para quem não conhece o livro que o Caio fez O Caio gosta de me colocar nessas confusões, né? Ele só me dá livro assim, tranquilo, calmo, que não confronta ninguém, não é? Os livros bem... Não é, Caio? Esse livro chama-se O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, do Leslie, e é um livro excepcional. O Leslie, ele foi... É engraçado que vocês sabem que ele se converteu em qual ambiente? O Leslie Nubin, que escreveu O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, como que ele se converteu? Alguém chegou a pesquisar? Alguém que ouviu o tema da palestra falou, o que é isso aqui? Ele se converteu na universidade, através de um grupo de evangelismo nas universidades. E hoje a gente vê como que isso tem sido perseguido e caído de desuso. O fato que a gente tem um desafio enorme, ser de fato cristãos, não conforme o mundo quer que sejamos, mas conforme a palavra de Deus quer, conforme o Evangelho quer. E a gente vai conseguir sozinho? Não. A gente precisa de algo que é maior que todos nós, que é o Espírito Santo. Caio, eu tenho uns 54 segundos, acho que dá tempo. Curvem as suas cabeças. Pai amado, Pai querido, que nós possamos, Pai, de fato, ser conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Que nós possamos viver aquilo que nós fomos chamados, que é proclamar a Tua palavra, o Teu Evangelho, em todo tempo, em todo lugar. Não nos acovardar nunca, por mais que as circunstâncias, as situações sejam adversas. Mas que nós possamos, de fato, ser testemunhas de Cristo. É o que nós pedimos, desde já agradecemos, em nome de Jesus.